mas o meu coração ainda está muito chateado. Então, mas aí a cada palavra que você for saboreando do Cristo, e a cada informação que você vai saboreando, e cada detalhe que você vai percebendo ali de Emmanuel, a gente vai transformando esses sentimentos. Vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, Reuniões Cristãs. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça, inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam, aspiravam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Pode comentar o que você quiser, o que você desejar, que parte você mais gostou. Sem condições. Eu vou ouvir para Tudo bem, digerir aqui, digerir minha raiva e ir embora, sabe? tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Então, o título é bem convidativo a todos nós para refletirmos, né? O título da página, Emmanuel sempre muito bom em títulos. Ele captura bem a essência, né? Reuniões cristãs. Mas geralmente esse versículo as pessoas interpretam como algo fantástico, incrível, uma demonstração de possibilidades, de poderes, mas ao mesmo tempo, Emmanuel vem trazer uma interpretação mais detalhada, né? Esse livro, O Caminho, Verdade e Vida, são interpretações um pouco diferentes, né? Podemos rever esse mesmo versículo, como já foi mais do que afirmado. Cada versículo da Bíblia tem mais de uma forma de você interpretar e dar as devidas dimensões e consequências para cada versículo. Então, nesse versículo, em primeiro lugar, Emmanuel trata um assunto muito delicado para todos nós. Porque até então, o que se dizia é que você não podia ter relações com o mundo dos espíritos. Inclusive, diversas instituições religiosas,
controladas por teólogos. Eles checam o livro do Velho Testamento, como por exemplo é citado o próprio Deuteronômio, e observa que lá na Torá judaica, lá na essência dos livros, o mesmo Pentateuco, né, o Pentateuco de Moisés, haviam regras que proibiam o intercâmbio com os espíritos. Mas tem que haver uma distinção grande entre cada um dos momentos espirituais. Os espíritos evoluíram, os encarnados, né? Na condição de encarnados, eles evoluíram um pouco mais. Por quê? Porque em Deuteronômio havia uma necessidade real. Emmanuel destaca isso. Havia uma necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Em que sentido? Em que cogitações? Porque a maioria fica querendo saber o futuro, fica querendo saber o destino. E as perguntas não eram com relação às questões mais profundas da alma. Eram perguntas bem prematuras, bem simples, bem banais. A pessoa estava decidindo se comprava uma cabra ou não. Ele está na dúvida, devo comprar uma cabra ou não? Uma cabra, um cabrito, do vizinho ou não? Porque a preocupação é você comprar e o animal vira óbito. Ele está com uma doença, ou ele ficar doente, como muitos já perceberam isso, ao invés de buscar cuidar melhor do animal, era mais fácil você perguntar a alguém que pudesse te conferir uma segunda opinião para você tomar a decisão. Então, a pessoa queria botar todas as responsabilidades materiais, todas as escolhas materiais. Eu caso com fulano ou não caso com fulano? Eu vivo com Beltrano ou não vivo com Beltrano? Aconteceu isso, como eu devo interpretar? A pessoa que ficava totalmente subserviente desse contato. Não quer dizer que não existia a possibilidade do contato. A possibilidade do contato existia. A diferença é que a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade maior, com a espiritualidade superior, após a ressurreição gloriosa do Cristo. Então, quando o Cristo, desde lá da transfiguração do Tabor até a ressurreição do Cristo, ocorreu um grande movimento com relação às manifestações mediúnicas. Tecnicamente, a primeira reunião mediúnica registrada oficialmente na Bíblia com o Cristo. Com o Cristo. Porque consultar pitonisa, consultar médium, está na Bíblia inteira. Era um hábito comum. E em Deuteronômio só proibia para certas pessoas. Os responsáveis do templo continuavam buscando esses recursos nominalmente, sem problema algum. A questão era o povo utilizar esses recursos. Então, eles restringiam o acesso. Então, se tinha alguém com algum tipo de clarividência, não, restringe o acesso. Essa pessoa não pode ser acessível a outras pessoas. E eram realmente se permitiam esse acesso somente de uma maneira limitada a certos grupos, que eram como se fossem os enviados de Deus aqui na Terra, que teriam acesso a esses esclarecimentos dos quais eles buscavam. Então, só para a gente dar essa marcação bem separada, aqui nós estamos falando de relações com a espiritualidade superior. Com a espiritualidade inferior, está tranquilo, sempre teve. Você vai buscar contato com a pitonisa, você vai conversar com um espírito desencarnado de baixa envergadura moral, de baixa envergadura espiritual. Por quê? Ele só vai ouvir perguntas pueris. Vai chover amanhã? Não tinha previsão do tempo. Não tinha ciência estudando as manifestações do clima, monitorando por N meios mais sofisticados como que as nuvens se formam, como elas se encadeiam, a temperatura da nuvem. Hoje você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar. Quem tem esse hábito, eu gosto de fazer isso. Entrar lá, acessar a imagem de satélite, olhar lá a leitura de infravermelho, 9,6 micrômetros de comprimento de onda. Aí você vai ver o quê? A radiação infravermelho das nuvens mais altas.
tem a radiação infravermelha de nuvens mais baixas e você vai ler a temperatura da nuvem. Se ela tiver realmente em torno de menos 70 graus Celsius, vai chover. É assim que se decide chuva. Então não é algo miraculoso, mirabolante. É mais simples do que a maioria de nós percebemos. Ah, mas tínhamos como avaliar isso antes? Não. Então buscava-se até mesmo a pitonice. Vai chover? Eu planto agora milho ou não? Eu não quero botar semente na terra para não chover e aí eu fico com uma dificuldade de conseguir fazer germinar. Eu preciso saber se vai chover ou não. Ou se vai chover demais, eu vou perder a plantação. Então eram contatos pueris, muito básicos, muito prematuros. Não havia uma busca da sua própria essência. Não se encontravam e não se enxergavam como espíritos imortais que todos nós somos. Se você não se enxerga como espírito imortal, qual é a sua verdadeira preocupação todos os dias? Só as preocupações materiais. Você está preocupado sobre a governança da galáxia, sobre a governança do mundo, deve plantar, não deve plantar. Falaram do tal do CO2, eu estou preocupado agora com o CO2. Falaram sobre o equilíbrio social, agora estou preocupado com o equilíbrio social. Como se a sua preocupação fosse realmente um divisor de águas. Até hoje a gente passa por essas preocupações e cogitações prematuras. E ficamos nessa forma perdida de pensar. E perdemos o nosso foco. O seu foco é, se você ontem teve uma capacidade de agir com X capacidade de amor, com X capacidade de tolerância, compreensão para com as imperfeições alheias e X capacidade de perdão das ofensas, você quer, na verdade, amanhã ou na semana seguinte, ter essa capacidade de 30x. Aí você está progredindo. Você está realmente preocupado com a sua preocupação nominal espiritual, que é se desenvolver em amor e sabedoria. E temos que compreender, pessoas inteligentes só são capazes de escolher dentre opções. Opção A, opção B, porque intelegeres significa escolher dentre uma opção de agir ou outra opção, mas não possuem, por vezes, sabedoria de criar a terceira opção, de observar que existem outras formas de interpretar a vida, formas mais nobres, mais sublimes. E a busca dessa espiritualidade superior, dessas formas de pensamento mais superiores, elas transcendem as nossas capacidades humanas, mas transcendem muito. Então é normal buscar essa espiritualidade superior para o seu próprio progresso. Sem sabedoria, não vamos saber como escolher, como viver. Ah, mas eu tenho uma inteligência incrível. Eu consegui me treinar e me capacitar em todas as escolas da Terra, em qualquer assunto. Tá, mas a escola da Terra não te ensina sabedoria. Você não vai encontrar um sábio na Terra com facilidade, mas nem de perto. Não vai encontrar. Foram pouquíssimos espíritos que foram enviados à Terra com essa missão de dinamizar a sabedoria da humanidade. Então, temos que ter essa busca. Temos que compreender que dentro das nossas capacidades nós não vamos conseguir sozinhos, somente com as nossas limitações, escolher melhor. Essa é a principal motivação da prece. Quando você faz oração, primeiro você está admitindo que você precisa de ajuda. Senão, para que fazer oração? Não tem sentido nenhum. Se você já entra com a perspectiva que você precisa de ajuda, é porque você sabe que tem várias coisas que você precisa melhorar. Ah, um dia o planeta Terra vai se tornar um planeta de regeneração. É? Sozinho? Não vai, óbvio que não. Não, mas Deus vai impor a regeneração. Vai? Não acredito não, nem de perto. Regeneração é quando você mesmo, a sua própria consciência, começa a gritar. Nossa, essa estátua que eu construí dentro de mim, né, que está toda arrebentada, está toda rachada, está na hora de restaurar. Restaurar o que eu estou construindo.
Se você acha que tudo que você escolhe, tudo que você pensa, não poderia ser 1000 vezes melhor, você nunca vai buscar restaurar nada. Você acha que como você está vivendo já é suficientemente bom e necessário. E aí se autocompleta. Mas a vida não é assim. A gente precisa buscar esses recursos superiores. E o princípio da prece, ele nos fornece esse recurso, dessa busca. Embora a página não esteja falando literalmente de prece, mas esse intercâmbio dessas relações com a espiritualidade, ela também se manifesta através da prece. Surgem as inspirações, surgem as motivações. Do nada você ganha uma confiança, do nada você ganha uma capacidade de suportar certas situações. Do nada você começa a perdoar quem disse que ia queimar o livro seu e tal. Não é? É normal. E é isso. Às vezes nós nos chateamos profundamente, temos as nossas motivações, temos os nossos ensejos, só que chega uma hora que a gente precisa parar e falar: peraí, esse não é o caminho que eu quero. Eu não quero animar esse sentimento mais. Realmente, senti assim, me senti dessa forma, mas agora eu quero me desligar dessa forma pensamento, que não é a que eu estou buscando. Então, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, isso aqui era totalmente impossível de ser compreendido pelos judeus, pelo povo hebreu. Impossível. Moisés falou que Deus pune, que Deus castiga, que Deus é tirano. Até hoje você vai encontrar pessoas no movimento espírita falando exatamente isso. Que Deus pune, que Deus castiga, que existe lei de causa e efeito, moral. Você fez o mal, teve uma forma moral equivocada, Deus vai punir essa forma moral para você abandonar essa forma moral equivocada e ir para uma forma moral melhor. E te punindo, você se transforma. Várias pessoas pensam assim, ainda estão prisioneiros. É compreensível. Foram milhares de anos estudando e compreendendo o fenômeno da vida dessa forma. Aí vem o Cristo, né, e apresenta um Deus completamente diferente. Ele desliga aquela lei da justiça que é inflexível, né, que até mesmo as leis de Moisés afirmavam a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A pessoa teria que sofrer aquilo que ela gerou de erro. Até mesmo quando a mulher era pega em adultério, tinha que pegar e apedrejar em público. Quem é a mulher? O homem? Não, o homem não. O homem não, porque quem escreveu as leis e quem interpreta as leis são homens. Se fossem as mulheres, claro que elas não são moralmente superiores. Elas igualmente iriam colocar os homens para ser apedrejados até a morte, e não as mulheres. Então, essa lei de justiça inflexível, ela mudou completamente com o perdão de um amor sem limites. Então, quem apresentou Deus com amor sem limites foi o Cristo. A humanidade não conhecia. Mesmo aqueles grupos mais sofisticados, que inclusive estavam aguardando a vinda do Cristo. Então, eles sabiam da vinda do Cristo. Então ele aliviou essas determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Ele se manifesta, aparece fisicamente para eles. Então não foi uma visão mediúnica, essa é a diferença. Eu sei que muitos às vezes não compreendem um pouquinho da historiografia da Bíblia. Tem pessoas até que são contra, não sei o quê. Não, o Cristo não apareceu, que isso é um absurdo. Mas mais de 50 pessoas foram testemunhas. Isso é registro, é documento do Império Romano, da época do Império Romano, onde mais de 50 pessoas, além dos discípulos, confirmaram que viram Cristo, que viram Jesus de Nazaré andando, cumprimentando eles, cumprimentando as pessoas na rua. Então não é particularidade dos discípulos. Né? Quem quiser assiste aquele filme ou compra o livro, né? Em Defesa de Cristo, onde havia um jornalista que achou que tudo isso era bobagem.
Isso não existe. Isso com certeza foi um grupamento político. Geralmente nós temos uma visão muito pessimista da humanidade, onde havia um grupamento político que chamava-se discípulos que quiseram criar situações falsas, que na verdade não é verdade. E não foi assim. Né? Há registro. Hoje o Ocidente acredita em Aristóteles. A partir de quantos pergaminhos? Quantos documentos que provam que Aristóteles existiu? 4 cópias. 4 cópias de documentos citando Aristóteles. E todo mundo só fala de Aristóteles. Aí você fica assim, será que esse cara existiu mesmo? De repente confunde. Não, existiu, Aristóteles. 4, 5 documentos, 5 papiros. E da Bíblia, falando sobre o Cristo. 5.000 cópias. 5.000 cópias falando do Cristo. É engraçado porque muitos ainda perpassam por essas dúvidas, né? Então, quando Cristo adentra o ambiente, passa pela porta fechada e se apresenta para eles, ali materializada, não tem como os discípulos duvidarem que a vida prossegue, que aquilo é algo especial somente para o Cristo. E ele chega trabalhando. Explicou para todo mundo e continuou passando as instruções. Fulano, você vai fazer isso. Fulano, você vai fazer aquilo. E o Cristo novamente perguntou depois da ressurreição: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aquele mesmo constrangimento. O mesmo constrangimento. Imagina o constrangimento. Você podia, no mínimo, ter sido imolado na cruz junto. No mínimo. É o mínimo de honra. Você, para defender a vida dele, você acabou sendo, né, crucificado em conjunto. Porque a gente esquece isso. Jesus de Nazaré habitou o lar de Simão Pedro por 3 anos seguidos. 3 longos anos seguidos. Conviveu com Cristo diariamente. Não foi por 2 dias, por 2 minutos, por 2 dias, 2 semanas. 3 anos consecutivos. O projeto do Cristo é sempre local e focal. É sempre focado na convivência mais estreita. É impressionante. E funciona. 2022 anos depois, aqui estamos nós, tentando absorver tamanha luz. Então, cerradas as portas para as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos, sim, ainda existe essa forma, né, hoje no mundo, não perturbasse o coração dos que aspiravam ao convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Então não é que ele chegou, estava falando sobre a vida eterna. Ele foi lá e provou. Ó, fica tranquilo, vamos esfolar ali vivo. Eu vou deixar o corpo físico, mas eu volto. Vai dar tudo certo. Vou mostrar para vocês que a vida eterna continua. E foi nesse nível de detalhe que ele falou para os discípulos. Ele deixou claro. E eu vou passar o pior dos martírios, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E os discípulos, não, Senhor, que isso? Até Simão Pedro não aceitou. Simão Pedro falou, mas que absurdo, que Deus é esse que deixaria isso acontecer com você? E o Cristo chama a atenção de Simão Pedro veementemente, falando, agora você está indo contra os princípios, os planos divinos? Então, mesmo Simão Pedro, ele realmente balançou naqueles momentos. Não entendia que para Deus o corpo físico é só uma roupa. Para espíritos que já evoluíram é só uma roupagem. Quem tem esse apego, esse grude todo, são as consciências inferiores, somos nós. Então, desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo José, visível e invisível. Sim. Pedro, no momento que o Pedro falou sobre essa palavra que você acabou de falar aí com Jesus, ele estava sendo influenciado do espírito, do espírito, né? Não foi da parte dele, foi essa ação de um espírito desencarnado, né? Levou ele a falar essas
É que até Jesus reprimiu ele, né? Nesse momento que ele fala isso. O que acontece? Olha só. Nós acreditamos demais que os espíritos influenciam de tal maneira que vos dirigem, mas a gente esquece que quem está no volante somos nós. Você já sentou do lado de alguém Olha só, imagina que você entrou num carro, eu gosto dessa analogia que tem no Livro dos Espíritos. Você foi lá e entrou no carro, tem um motorista, aí você sentou no banco da frente e agora você vai atazanar o juízo dele a seguir a rota que você quer. Ele pode tomar a direção e fazer alguma coisa? Não. Ele pode pegar e frear? Não. Ele pode acelerar o carro? Não. Você pode abrir a porta e tirar ele do carro? Pode. Claro que pode. O carro é teu. Tem alguém te impedindo de fazer isso? Não. Mas você gosta da companhia. Você gosta de ter alguém decidindo para onde vai. Você gosta de ter alguém pensando mais fortemente por você do que você mesmo. Porque é gostoso quando alguém escolhe dar errado e você pode botar a culpa. Não se esqueça, são milhares de anos com outras almas dizendo pra gente o que é para fazer. Você tinha uma dúvida que era para fazer, você ia no padre. Aí você consultava o padre, faz isso, minha filha, faz aquilo outro, minha filha. E é assim até hoje. Determinadas instituições religiosas assim se comportam. Porque nós gostamos de não tomar a decisão. Porque vai que eu tomo a decisão e dá errado, a culpa vai ser só minha. Então, o problema da influenciação é que a gente gosta da influenciação. A gente é apaixonado. É a melhor coisa do mundo, alguém decidindo e escolhendo o que fazer e o que não fazer. Então, se a gente está zangado, chateado, a gente quer que alguém sopre a chateação e a zangação. Por quê? Para você ficar mais zangado ainda, porque você quer ficar bastante zangado. Então, é natural o processo é mais fluido do que a gente imagina, porque no fundo a gente gosta. No caso ali, desse caso em especial, não é isso. Na cabeça dele, olha só, na cabeça de Pedro, Simão Pedro tinha um problema que tem na cabeça da maioria dos religiosos. Ele acha, já que você é religioso, já que você está vivendo uma vida sem se envolver com as coisas do mundo, sem se envolver com as perdições do mundo, fazendo um grande sacrifício, né, para Deus. Porque se você pudesse, você estaria lá. Então, sem estar fazendo isso tudo, o que você espera em troca? Não sofrer nada. É essa a maior visão de todas as religiões do mundo. Quem vai mostrar justamente o contrário é a doutrina espírita. Tem espíritos que pedem para nascer no vício. Pedem para nascer no vício. Você tem noção que é isso? A pessoa pedir, quero nascer e eu vou mergulhar de cabeça na cachaça, eu vou ficar alucinado. E eu quero ver se eu tenho forças para sair do vício. Então, as pessoas não entendem. Provas e expiações, todo mundo fica preocupado com expiações. A principal preocupação que deveriam ser nossa, a principal preocupação é provar a si mesmo. Você é capaz de mergulhar na lama e sair da lama? Atualmente está havendo muita discussão política. Tá, então entra na política e brilha, vira luz. Entra na política e faz luz. O ambiente é complicado. O ambiente é muito complicado. Você é capaz de entrar nesse ambiente e produzir luz? Você é capaz de vir numa encarnação com uma necessidade especial e produzir luz? É isso que a gente vem aqui fazer na Terra. A gente vem se desafiar. A gente vem se provar. Provar, primeira coisa, boa vontade e coragem. Deixa eu ver se eu tenho boa vontade e coragem de persistir no caminho do bem, mesmo em condições adversas. Você vem testar a sua consciência fora das condições CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Eu só funciono bem a 1 atmosfera. Eu só funciono bem a 22 graus Celsius. Se bater 18 graus, eu tenho frio, eu fico ranzinza. E eu não posso promover o bem. Então, aquele momento não foi de influência.
Não foi, ele pensava exatamente assim. Ele pensava, já que eu estou agindo no bem e produzindo bem, nada de errado pode acontecer comigo. A maioria acredita assim até hoje, e não era diferente naquela época. E o Cristo veio falar o seguinte, não foi para isso que você vê a Terra. Meu filho, não foi para isso que você veio para a Terra. Você não veio para a Terra para não passar dificuldade. Você não veio para a Terra para não se desafiar. E você vai passar a fazer isso de forma consciente. O Jesus tem falas específicas com Simão Pedro muito pesadas. Ele chega a deixar bem claro, inclusive está no livro Boa Nova, uma conversação entre Simão Pedro e Jesus, onde ele fala, você vai ter que chegar um momento que você vai ter que abandonar o conforto do seu lar para servir ao Evangelho. Simão Pedro já era idoso, ele tinha filhos, ele tinha esposa. Ele teve que largar tudo isso para trás para prosseguir propagando o Evangelho. Não foi um caminho curto. Ele falou, você vai ter que fazer isso. E nessa conversação que está no livro Boa Nova, ele se pergunta, mas Senhor, como é que eu posso largar o convívio do lar, esse carinho, essa coisa maravilhosa, e me aventurar para apresentar para terceiros a boa nova? Para ele não havia sentido. Porque ele deixa claro, vocês vão caminhar como ovelha entre lobos. Vocês não vão reagir como lobos. Vocês vão caminhar como ovelha, como lobos. Vocês vão ser devorados. Gente, Simão Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Crucificação é uma morte horrível. Você morre asfixiado. Os seus músculos da sua caixa torácica não conseguem se movimentar por causa do peso do corpo. E você morre asfixiado. Tem pessoas que levam mais de uma semana para desencarnar numa morte de crucificação. Então não foi simples o que ele pediu, não. Mas foi um exemplo profundo para todos que vão seguir a Boa Nova. Você vai ter que se desafiar. Se você está achando que você está estudando para promover o bem, fazer o bem, e está achando que vai ganhar alguma coisa em troca, você tá se tornando um negociante. Deus não negocia leis de progresso. Deus vai impor situações cada vez mais difíceis a consciências mais evoluídas, mais elaboradas. É isso, não tem. Quando ele fala isso diretamente para o Cristo, quando Simão Pedro pega e explica, mas Senhor, que Deus é esse que vai deixar você passar por esse martírio todo? Ele não entendia a importância do martírio. Ele não entendia, como a gente hoje não entende. Essa é a verdade. Mas havia uma necessidade de dar essa prova. Era uma prova de sangue. Só quem explicou melhor sobre isso foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso faz uma explanação brilhante sobre isso no livro Paulo e Estevão, quando ele vai explicar no templo para os judeus. Por quê? Porque lá na antiga história do povo hebreu, anterior às brigas e às divisões do povo hebreu, eles possuíam um representante no templo que sempre fazia um sacrifício de sangue. Ia lá, cortava a mão e doava um pouco do sangue da mão dele. Em favor, o quê? Do progresso de todos, do benefício de todos. Ou seja, aquele templo só está funcionando, só está existindo porque existia aquele sacerdote doando o sangue dele. E aí, Saulo de Tarso, muito inspirada, divinamente inspirada, entendeu o símbolo e pega e explica. O Cristo fez o sacrifício máximo. O Cristo não tinha nada o que provar aqui na Terra. O que o Cristo tinha que se provar aqui na Terra? Não tinha nada para se provar aqui na Terra. O Cristo não tinha nada, princípios expiatórios que ele estava impondo para um processo de se reestruturar sua consciência com a lei. Ele não possuía nada disso, não havia nenhuma necessidade dessa. Então, o que ele fez foi um sacrifício genuíno por amor. Ele fez um sacrifício máximo de sangue, doou todo o sangue do corpo físico dele e passou a se chamar que ele era filho do homem. É inacreditável. Cristo
responsável por faixas etárias de evolução espiritual, responsável por sistemas solares, por alguns planetas relacionados ao próximo planeta Terra. Ele apaga todas as luzes e vem ser chamado de quê? De Filho do Homem. Ele veio dar uma lição para a gente de moral, que a gente vai estudar isso até quando estiver estudando para ser Cristo. Até quando a gente estiver estudando para ser Cristo. Porque quando a gente deixar a nossa última encarnação aqui, como diz o livro dos Espíritos, nós vamos sair como espíritos o quê? Bem-aventurados. As bem-aventuranças é um modelo de consciência da nossa última encarnação. Depois, a gente entra em outra escala para se tornar espírito puro. Depois, uma outra escala muito mais complexa, que é para se tornar Cristos. É muito mais complexo. Então, por que dando essa volta toda? Porque às vezes a gente não compreende os símbolos que o Cristo veio trazer com a vida dele. Não é que aconteceu aquilo e a gente fica criando símbolos. Não é isso. Saulo entendeu o símbolo. Né? Daí que vem, dessa mesma situação que Saulo explica, é que vem essa frase chamada o sangue de Jesus tem poder. O sangue, porque essa expressão não é da língua portuguesa, muito menos do conceito ocidental. Isso é oriental, isso é do povo hebreu. O povo hebreu que acreditava naquelas doações de sangue. E a partir desse preceito surgiu essa expressão. Da cultura hebraica, não é nossa cultura. Então ele continua aqui, não sei se deu para explicar nesse sentido. Ele continua. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Então você está ali reunido em nome do Cristo? Por isso que comenta-se, quando estiverem dois ou mais reunidos em nome do Cristo, eu ali estarei. Ele vai enviar representantes. Mas, novamente, já conversamos sobre isso. Esses representantes querem sondar quais são os objetivos do nosso mundo íntimo. Se os objetivos do nosso mundo íntimo é progredir, é se articular, é se transformar, é óbvio que essas reuniões vão ter um efeito sobre nossas consciências, um efeito carinhoso e íntimo, com alimentos salutares para a nossa transformação. Então, a primeira coisa que eles vão alimentar a nossa consciência, em primeiro lugar, é desfazer os nossos pensamentos perturbados. Porque nós somos perturbados. Todos nós temos um pouquinho de psicopatia na nossa mente. Eu tenho uma mania de muita organização. Então, às vezes, eu chego a um nível de quase de psicopatia, de organizacional. E em vários outros assuntos da manifestação da vida. E esses pensamentos mal ordenados, mal conduzidos, fora os pensamentos equivocados de pensar mal de terceiros, de imaginar situações que não existem, criar problema onde não tem, eles nos ajudam a desfazer, a diluir esses pensamentos. Energias que nós manipulamos de uma maneira desorientada e que nós que construímos relações sem sentido. Então ele deixa claro, desde então os discípulos se reuniram, tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. Então, já mesmo por perseguição, eles fugiam para as catacumbas e se reuniam em nome do Cristo. Porque havia ali todo um carinho, todo um suporte, um amparo daqueles irmãos conversando sobre o quê? Sobre a vida futura. Você não está aqui com relação ao presente. Alguém chega para você e faz a pergunta que é a pergunta de $1 milhão. Você é feliz? Quem falar que é feliz está assumindo uma série de impropérios. Porque felicidade significa que você já dissolveu todos os seus problemas íntimos, todas as suas imperfeições. A resposta mais coerente é: enquanto eu estiver animando uma série de imperfeições ainda no meu mundo íntimo, eu não tenho condições de ser feliz. Eu não tenho como alcançar a verdadeira felicidade. E não tem mesmo. Não está mentindo, é verdadeira, essa é a verdade. Por isso as pessoas continuam buscando o que elas buscam, seja na Igreja Católica, seja nos templos protestantes, seja nos centros espíritas. Todos estão buscando a mesma coisa. Qual é essa coisa? O objetivo qual é? Procurar a influenciação dos planos superiores.
Ah, mas muitos procuram de uma forma infantil, querem resolver problemas materiais, querem resolver problemas financeiros. Não importa, não importa. Quem disse que esses espíritos são mais velhos do que você? Você chega para uma criança e fala: Ei, você não pode ter pensamento infantil, criança. Não entendo isso. Tem toda uma parcimônia, todo um cuidado com a criança. Mas chega um adulto, não, esse adulto já é adulto, tem que chicotear. Não é assim que funciona, mas a nossa mente funciona assim. A pessoa está como adulto, você quer chicotear, mas às vezes você é 100 mil anos, 300 mil anos mais velho do que aquele outro espírita. Aí o que você faz? Você quer impor situações, respostas e condutas que por vezes o nosso próprio mundo íntimo não está preparado para executar, mas queremos impor para o outro. Então, sim, todos nós buscamos a influenciação de planos superiores. Claro que cada um segundo a nossa consciência. Se aquela consciência é muito infantilizada, ela vai procurar todas as alegrias e felicidades agora, em todos os prazeres materiais. Ele vai pedir conseguir comprar um iate para encher de mulher e fazer festa, farrear a noite toda. Porque aquilo é o senso dele de felicidade. E adivinha, Deus deixa. Quer farrear? Farreia à vontade. Esculheba. Quer farrear? Não tem problema, não, pode farrear. O que vai acontecer? Vai passar aquele momento. E o que vem depois? Exatamente o seu mundo íntimo, sem nada dentro dele construído. O mesmo deserto que tinha antes. Deus aguarda a gente pacientemente, com um nível de amor que a gente não compreende. Quer viver aí brincando igual criança, não tem problema. Mas você vai perceber que você sente falta de algo mais. Então, enquanto a gente não tem sede da verdadeira fonte, enquanto a gente não quer realmente caminhar para progredir, a gente vai se cansando, até o joelho ficar cansado, desconjuntado. Quando o joelho ficou bem cansado, bem desconjuntado, aí você cansou de dar volta. Você quer saber qual é o verdadeiro caminho. Então, qual é a diferença dos outros ambientes para o ambiente espiritista? Primeiro, você consegue dar voos, você consegue saciar a sua alma de uma forma de mais abundância, né? Com mais intensidade e voos mais altos, por se conservar afastado de certos prejuízos. Por exemplo, o dogmatismo. O dogmatismo é uma coisa muito difícil. Todo mundo conhece os dogmas religiosos da teologia criada por seres humanos. Você cria um corolário e diz: isso aqui não pode ser questionado. Todo dogma é um corolário, né? Comparado com a matemática. Né? Lembrando aqui um pouquinho da matemática. Você chega assim na matemática e diz assim: o que é uma reta? É um conjunto de vários pontos. Ok? Isso é uma definição. Mas o que é um ponto? Aí é um corolário. Você não pode questionar o que é um ponto. Eu não estou inventando não, gente. Isso tá na matemática, tá? Só vocês buscarem lá corolários matemáticos. São coisas que você não pode questionar. Não pode questionar, você tem que aceitar e pronto. Sem questionar. Então o dogmatismo religioso, ele é no mesmo sentido. Então se tem um dogma que você tem que acreditar em céu e inferno, você não pode, por exemplo, aceitar uma parte dos dogmas, outras partes você não aceita. É isso que é o dogmatismo. Você é obrigado a aceitar todos os dogmas construídos. Ah, mas isso fez muito mal à humanidade. Sim, causa prejuízos. Causa certos prejuízos. Porque essa forma pensamento orquestrada e estruturada, depois para se desfazer é difícil. Depois para se desfazer é bem difícil. Ah, mas por que o espírito então ele consegue de uma forma mais abundante e voos mais altos absorver certos recursos da espiritualidade? Porque a espiritualidade superior não perde tempo com bobagens. Não vai ficar falando sobre a vida política, não vai ficar falando sobre a destinação da Terra. Ela está preocupada em você compreender e alcançar uma visão mais sublime e mais nobre dos ensinamentos da Boa Nova. É isso. E ela vai elencar, por vezes vai falar profundamente sobre a paciência, vai falar profundamente sobre o perdão, vai falar profundamente sobre os sentimentos da caridade. Benevolência para com todos, indulgência, ou seja,
tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ele fala, se você não consegue animar esses sentimentos, mas eu já li sobre isso, eu entendi. Não entendeu, não. Como é um sentimento, você tem que estar em situações desagradáveis para você perdoar. Você tem que estar em situações desagradáveis que a imperfeição de terceiros vai causar em você mal-estar e até mesmo uma sensação de dor, de descontentamento. Aí você vai conseguir compreender, nossa, não é que eu sou suscetível àquela imperfeição de terceiro? Não é que eu não consegui tolerar ou compreender aquela imperfeição A ou B de terceira? Mas é engraçado, Deus me tolera o tempo inteiro. O sol rai sobre mim e tudo mais. Então é impressionante. A gente não compreende, não dá realmente margem a compreender que esses sentimentos só vão crescer à medida que eles forem dinamizados e forem sendo exigidos em níveis cada vez mais altos. Cada vez mais altos. Igualmente, o sacerdócio organizado ele é um problema sério. Por quê? Você nunca vai duvidar da opinião da pessoa. Não existe isso no espiritismo. Não existe professor de espiritismo. Quem se intitular professor de espiritismo não entendeu o espiritismo. Todos nós aqui somos estudantes. Mas você está comentando aí. Eu tive que ler antes. Tem que ler, reler, grafar. Peraí, deixa eu pegar esse sinônimo. Deixa eu botar o sinônimo aqui para não falar bobagem. Deixa eu ver se eu capturei isso aqui, essa ideia certa. Você tem que ler, reler e reler, porque Emmanuel é muito profundo. Colocar isso como página inicial, eu sempre repeti isso e vou continuar repetindo, é uma violência para com Emmanuel. É uma obra extremamente complexa. E ele sempre vai trazer uma interpretação mais profunda sobre o mesmo versículo. Então, todas as reuniões cristãs, elas estão ali para auxiliar as inspirações mais profundas daquela alma. Daquela alma. É o momento da pessoa ir lá, alguns até gostam de chamar, né? Dependendo da estrutura religiosa, você vai vir aqui para lavar a alma. Mas é assim mesmo que a pessoa se sente. Mas existem pessoas que se sentem mais confortáveis no ambiente protestante. Outros se sentem mais confortáveis no ambiente católico, apostólico, romano. Não tem problema nenhum. Outros se sentem muito mais confortáveis no ambiente espírita. E hoje em dia, na casa espírita, sempre chegam pessoas de diferentes religiões. E o espiritismo não exige que ela se desligue. Olha, se você quiser ser espírita, você tem que abandonar o catolicismo. Quem disse que aquela alma está preparada para isso? Quem disse que aquela consciência está preparada para isso? Então não será uma estrutura instituída, espírita, cristã, que vai solicitar isso. O espiritismo não tem dogma. É isso que é chocante. O espiritismo não possui dogmas. Não possui dogmas. Ele possui uma estrutura espiritualista, onde você vai ter que usar o princípio racional para compreender a lógica espiritualista. Sem espiritualidade racional, você não consegue entender Kardec. Você não consegue entender o espiritismo. Não dá para entender. O que a maioria das pessoas promovem eu vou lá no estudo, eu vou lá não sei aonde, vou lá na reunião, e a pessoa interpreta com remendos. Ela pega conceitos, por exemplo, católicos, conceitos protestantes, remenda com outros conceitos espíritas e passa a usar o que a maioria, 100%, usa, que é a chamada religiosidade pessoal, individual. Não há nenhum mal nisso. Cada consciência está no seu momento. A gente não tem como impor nada à consciência nenhuma. Deus não impõe. Deus não impõe. Ele deixa livre. Pedir, buscar e bater. O próprio Cristo já falou. Você que vai ter que correr atrás, meu querido. Quer amor e sabedoria? Corre atrás. Não vai ser dado nada para você. Não é dado sabedoria, não é dado amor. Você que vai ter que construir. É inevitável. Então, pessoal, como o horário já passou bastante aqui, desculpa, hein? Eu vou avançar então para a prece inicial.
e aí retomamos aqui o estudo na nova sala, tudo bem? Vamos para a prece. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, esses momentos de estarmos conversando sobre os teus ensinamentos, os teus exemplos de amor e sabedoria em todos os momentos, que são essenciais como referencial para a nossa conduta, para os nossos pensamentos, para a transformação do nosso mundo íntimo. Agradecemos, Mestre, por tudo. Em especial, pedimos por darmos por continuação a reunião do livro do Estudo dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Bem, vamos retornar então. Vou fazer só um comentário rapidamente. Quando estávamos conversando a respeito da 10ª pergunta, será racional assustarmos-nos com as aparições de um espírito? Calma aí, deixa eu só pontuar. Outras pessoas estão chegando no estudo e de repente vão querer ter esse contato visual para se encontrar de repente no livro impresso. O texto aqui está tudo marcadinho, mas é exatamente igual ao livro impresso, o Livro dos Espíritos. Tá? Estamos utilizando a versão da FEB de 2013, que é a mesma que está disponível no site da FEB, gratuitamente para o PDF. Então estamos no capítulo 6, ok? Das manifestações visuais. Lembrando novamente, o Livro dos Médiuns é um livro de itens seriado, de itens. Então o item 100, mesmo começando no capítulo 6, esse item não zera, né? Ele continua a sua ascensão numérica. Então o item 100, só para a gente rastrear dessa maneira, ok? Então retomando aqui a pergunta 11. Foi feita a solicitação porque foi feito um comentário diretamente sobre lei de causa e efeito, né? E compreendemos então, através do estudo anterior, não existe uma lei moral de causa e efeito. Não existe. Quem tiver em dúvida sobre isso, eu peço ajuda que retome. Fizemos um estudo somente focado nisso. Uma conversação até mesmo rápida, mas enfim, foi possível conversar um pouco sobre isso. Não existe no livro dos Espíritos lei de causa e efeito. Não existe. Não existe no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo tratando lei de causa e efeito. Não existe. Aliás, a expressão lei de causa e efeito é uma expressão de associação de fenômenos materiais. Uma associação de fenômenos materiais. Ah, mas se utiliza isso para entender uma série de coisas. Sim, se utiliza, sim. Mas com as devidas proporções. Lei de causa e efeito da matéria não acontece a mesma coisa na alma. Não acontece. Não é assim que funciona. Quando a gente está falando de alma, a gente está falando de leis da alma. Ou seja, algo que não tem absolutamente nada a ver com matéria. Não tem corpo físico e não tem corpo perispiritual. Essencialmente a sua alma. Como você pensa, como você raciocina, como está a sua consciência e como você anima os seus sentimentos. Isso são os valores da sua alma. São os recursos da sua alma. As leis que vão implantar métricas de progresso, como a lei de progresso, como ela vai impactar na alma, existem leis especiais para isso. Então, no Evangelho, no livro dos Espíritos, e nós vamos retomar esse estudo depois, o Livro dos Espíritos ele esclarece, lá na terceira parte, das leis morais. E ele apresenta as 12 leis morais. E já conversamos sobre isso. Não existe uma lei de causa e efeito moral. Olha, vou gerar um problema, gerei um problema, agora para corrigir esse problema eu vou sentir uma dor. E a dor automaticamente vai corrigir esse problema. Isso não existe. Não existe. Essa é uma interpretação espiritualista. Lá naquele quadro que conversamos sobre isso, entendemos que não é a versão espírita cristã, ok? Como Kardec explica. E até deixamos claro por que é difícil compreender isso. Porque, em essência, você nunca leu a Gênese. Você leu uma Gênese alterada. A Gênese pura, como Kardec depositou no registro em francês, só tem da primeira até a quarta edição.
A quinta edição, que foi alterada e que é utilizada em diversas outras traduções aqui no Brasil, em português, em espanhol, em javanês, enfim, em tudo quanto é idioma que foi traduzido o Livro dos Espíritos, o livro A Gênese, desculpe, não foi a edição que ele publicou, que ele depositou. Houve realmente uma alteração, adulteração da obra, aonde explica o que são dores fisiológicas, o que é dor da alma, ou seja, a dor moral, que ele explica no livro A Gênese. Você só vai ler isso na primeira edição. Então, algumas editoras aqui no Brasil, alguns grupos espíritas mais obstinados, foram lá, resgataram a primeira edição em francês do livro A Gênese e traduziram do francês para o português. Quem tiver aqui total capacidade de ler em francês, melhor ainda, leia em francês. Já com a consciência um pouco mais espiritualizada, a gente vai, com um pouco mais de espiritualidade, nós vamos ler melhor, né? Então, continuando, esse adendo foi fechado. Então, estamos no capítulo 6, item 100. Então, 11ª pergunta. Prosseguindo na conversação entre... Deixa eu retomar aqui. Na conversação entre Kardec, vai realizando as perguntas, e o espírito Erasto respondendo, né? Que é um espírito de altíssima envergadura moral e intelectual para melhor apresentar as respostas para a gente. Então, 11ª pergunta. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? A pergunta é bem direta e é para separar dois fenômenos. Existe um princípio dessa pergunta. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Perfeitamente, e é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem é ele, o que deseja, em que se lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Então aqui, cuidado, porque nós estamos influenciados por um fenômeno chamado cinema. Eu sei que é difícil entrar nesse tópico, mas o cinema ele tem um impacto sobre a consciência impressionante. Então, todo mundo que viu lá, tipo, o Sexto Sentido, né? Então chega um espírito todo perturbado perto de mim e a primeira coisa que eu tenho que fazer é travar uma conversa com ele e perguntar de como eu posso ser útil? Na verdade, você primeiro deve fazer uma prece. Ele tá assumindo aqui que vão aparecer consciências um pouco mais despertas para você. Mas se aparecer alguém que quer tumultuar, que quer prejudicar, que quer promover a cisânia, a discórdia, você não vai perguntar se você pode ser útil para promover a cisânia e a discórdia, né? Ou, por exemplo, o Sexto Sentido mostra uma relação estranha, onde os espíritos querem que a pessoa ajuda. Mas a maioria, como realmente o menininho falou, ele não está totalmente errado, a maioria quer se vingar. Aí você vai perguntar como quer ser útil? Então, se tratar de um espírito infeliz e sofredor, que é esse o caso, a gente tem que entender. Por que infeliz e sofredor? Ele está com uma infelicidade, está sofrendo com aquela infelicidade e vai reagir de forma infeliz. A escolha será infeliz. Então, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará. O que? O sentimento de piedade sincero. Né? E orar pela pessoa, Senhor, que ele possa, né, retirar o coração dele dessa poça de lodo, dessa poça de lama. Então, às vezes, é para o médium pegar e fazer isso até mesmo de voz alta. Claro que não no meio da rua, em qualquer lugar, né? Mas deve fazer para poder o irmão. Às vezes ele não escuta nem pressa, nem conversa com ninguém. Tamanho o grau de materialidade que ele vive.
Então, se você é muito materialista e quando você desencarna, você só acredita na vida material, você acredita que quando você olha para o espelho, você é esse corpo físico? Se você tem certeza disso, você vai passar por um problema muito grande para desencarnar. Você vai ficar prisioneiro a essas formas, a essa forma de sentir a vida e perceber a vida. Agora, se você já compreendeu que você é um espírito imortal, você está animando um corpo físico, para interagir com esse corpo físico, você precisa de um outro fluido, chamado fluido universal, que é a composição do seu perispírito. Você já começa a ver a distância que você tem desse corpo físico. Então, é para sua mente se desprender dessa limitação. Então, nesse momento de comiseração, como reagir com a comiseração? Com a prece. A comiseração que ele está falando aqui é a manifestação da sua consciência em prece. Então, não é pedir para expulsar, não é pedir para afaste-se de mim, miserável, afaste-se de mim porque vem me dar susto aqui, meu Deus. Não, é ter aquele sentimento sincero, meu Deus, talvez ele não consiga ouvir ninguém. E ocorreu esse fenômeno dele aparecer para mim, para que ele pudesse ouvir uma palavra amiga, uma prece, um amparo. Então, esse momento que diz que vai se testemunhar, o aliviará. Aliviará o quê? Desse sofrimento, dessa dor, dessa condição infeliz que ele está. Né? Agora, se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. E pode acontecer, inevitavelmente, se for um espírito bondoso, é lógico que ele vai trazer bons conselhos. Perdoa, tolera, tudo sempre ligado às condições mais sublimes do Evangelho. Não, ele veio trazer uma interpretação muito radical sobre o Cristo. Então faz como Emmanuel falou para Chico. Chico, se um dia eu falar contra Allan Kardec ou contra o Cristo, me abandona e segue o Cristo, segue Allan Kardec. Emmanuel falou isso para Chico. Então a gente tem que compreender esse nível de isenção e de observação clara. O que é mais nobre e justo, e bom e belo? A gente tem que percorrer isso. Percorrer os valores mais sofisticados da alma. O que ele está me falando que vai dinamizar meu potencial, vai dinamizar as condições para que eu ame mais, que eu perdoe mais, que eu compreenda mais. Não, o que ele está falando é para poder até me vingar, até ficar zangado, animar até eu ficar mais zangado ainda. Isso não pode ser um bom conselho. Não pode ser um bom conselho. É como conversar com alguém. Você está numa conversação. Você vê que a conversação está improdutiva, você não vai ficar corrigindo a pessoa. Você deixa a pessoa falar o que quiser. Balança a cabeça, aham. Pô, obrigado, aham, tudo bem. E não se mistura com aquele núcleo de pensamento. Não precisa. Você está vendo que não é um bom conselho. Não é uma abordagem salutar de certos assuntos. Então, para que está mergulhando sua consciência no meio da lama? Para ver se melhora? Para ver se você consegue sair? Isso é bom de se desafiar de vez em quando. O tempo todo você pode estar continuamente com a cabeça na lama, achando que conseguiu sair dela. Então ele continua. Como pode o espírito nesse... Sim. Pode perguntar. Mas quando assim, você falou dessa questão da gente não se envolver, e quando assim, naquele momento, digamos, dependendo da situação, você está em um determinado ambiente, é necessário que você esteja ali por aquele momento, ou por educação, por visitação. Aí você tem como manter assim, o pensamento, você está ouvindo coisas, querendo ou não, aquilo você não concorda. Aí você falou, é como fazer assim, criar todo um distanciamento, mas um pouco complicado. Como é que faz isso? Tem que treinar. Isso é treinamento. Isso não tem jeito. Tem que treinar. Você tem que ver uma notícia ruim e não ficar chateado com a notícia. Você tem que ouvir uma história de alguém e não ficar em desespero. Você tem que ver alguém falar assim, vem um meteoro próximo da Terra. Você falar... Mas quando você sente assim, poxa, eu estou perdendo tempo aqui... Não, é o contrário. A gente nunca está perdendo tempo em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Nossa consciência é testada e avaliada e pesada em todos os minutos da vida. Não existe isso de levar nossa consciência para um lugar separado.
Senão estaríamos todo mundo no Tibete, lá perto das montanhas do Everest, todo mundo no Monte Tibete, orando e achando que vamos encontrar divindade lá. Não existe divindade lá em lugar nenhum. Não tem. Deve ter espírito da montanha, deve ter um monte. Agora, divindade, o ato divino, não tem. Não tem por quê? Porque a divindade está sempre operando, produzindo bem, aonde existe ausência de bem. Ele está sempre animando a alegria onde existe pensamento de tristeza. Ela está sempre produzindo recursos valiosos o tempo todo. Então você está lá, a pessoa está num pessimismo, falando um monte de impropérios. Nossa, quer sentar perto de alguém, a pessoa fala mal do Brasil o tempo todo. O Brasil não presta, um país horroroso, não sei o quê, bom é a França. Bom... Mas a pessoa está com o psiquismo prisioneiro. Então, se eu A pensar pessoa ao acabou de, contrário, olha só, a pessoa acabou de reencarnar no Brasil, ela sempre foi um espírito da França. Aí agora está reencarnando no Brasil. Você acha mesmo que ela vai reencarnar no Brasil reconhecendo os valores dessa nação, reconhecendo a beleza desse país? Não, ela acha que só o país que presta é a França. Então é natural. O seu olhar vai ser de compreensão. E você vai ouvir a pessoa falar todos esses impropérios. E você vai fazer o possível para não mergulhar nesse mesmo psiquismo. Senão a gente começa a querer. Como é que funciona você participar da alcateia? Você concorda. Só que às vezes você concorda até com os seus sentimentos. Alguém chega assim para você e fala: Nossa, que pedra horrorosa essa daqui, ó. Acabei de tropeçar. Quem largou essa pedra aqui? Que não sei o que. Aí começa, né? É sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto é fácil ter uma visão adoecida da vida. Agora, e se a se eu gente não. pensar ao contrário, oi, se eu pensar ao contrário, então, assim, nesse sentido, de um sentido maior, melhor, digamos assim, então eu já estou agindo melhor. Não estou fugindo, não estou me contrariando, não estou maldizendo, não estou nada, mas eu estou, tudo que fala de uma forma que não é boa, assim, dentro do que a gente vai aprendendo, a gente pensa sempre ao contrário. Aquilo ali já é válido? Com certeza é válido. Com certeza válido. Você primeiro observa, eu não me sinto assim, mas você não tem que convencer o outro como você se sente. Senão você vai causar um problema de discussão. Você vai querer mudar o estado vibracional daquela alma para que ela não se sinta pressionada, não se sinta dor, não se sinta triste, enquanto que ela quer se sentir triste. Ela quer tropeçar na pedra, ficou com o dedo doendo, ela quer xingar a pedra. Não tem o que você vai falar que vai mudar isso. Ela vai querer continuar xingando a pedra. Você não vai poder chegar e falar assim: Minha filha, isso é uma oportunidade para você suplantar essa situação. Para você virar o jogo e não animar sentimentos negativos. Sim, é um planeta delicado. Nosso corpo físico aqui é delicado. Então, você não tem como apresentar para ela que a boa nova é para ela ter um grau de liberdade maior de consciência e não ficar prisioneira. A vida só presta se for toda redondinha, bonitinha. A pessoa mora numa casinha amarela, de cerquinha branca, né? Quando ela vai tomar café da manhã, é aquele café da manhã da Doriana. Todo mundo junto, feliz, rindo, uma alegria, não sei o quê. Não tem aquilo. Não tem. Me aponta uma casa que tem isso. Então, a pessoa, na verdade, ela transpira e vive no marketing. Todos nós vivemos assim, tá? Não se engane. Você tropeçou na rua, caiu, se ralou toda. O espírito consciente levanta rindo e pensa: caramba, pensar que alguns anos atrás eu ia levantar aqui resmungando, xingando, falando mal, chateado. Eu agora entendi. Eu vou levantar e vou falar: obrigado, Senhor. Eu vou superar isso. Eu não vou mergulhar meu coração em tristezas por causa de um ralar, um corpo físico, numa pedra. Isso não vai tirar minha paz. É esse o problema, a gente não compreende. O Cristo fez a maior ralação que tem na face da terra. Não teve ralação pior. E ele voltou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas ele continuou em paz? Como ele pode ter continuado em paz depois de passar por tudo aquilo? Por que ele não acusou Simão Pedro de ter negado ele? Por que ele voltou para aquele grupo? Que todo mundo traiu ele, negaram, traíram, debandaram. Ele volta para o mesmo grupo.
Então somos nós que somos sensíveis demais. Somos nós que não somos perseverantes demais. E na conversação é a mesma coisa. A pessoa está lá falando um monte de impropérios, animando. Você não entra em contradição. É diferente quando é uma pessoa do nosso convívio, é uma pessoa que, né, está preocupada, um se preocupa com o outro, quer realmente observar a opinião do outro. Aí você conversa, você fala. Mas vir para a Terra é se desafiar. Vir para o planeta Terra é escalar o Everest. A chance de você desencarnar no meio do caminho é de 99%. A chance de você se machucar, a chance de você ficar sem ar, as inúmeras dificuldades é 99%. Mas você vai ajudar quem tiver com problema? Ou você vai dizer que a corda é só sua? Ou você vai dizer que a vez é sua? Ou você não vai compreender a dificuldade do outro? Então é esse o problema. É lógico que a maioria está em dificuldade. É lógico que a maioria não compreende a vida. A pessoa reencarnou, está com o corpo dolorido, está com dor no joelho, dor aqui, dor ali. Ela não entende porque está com essa dor toda. Ela não entende nem sequer o papel da dor fisiológica. Ela acha que teria como evoluir sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de adversidade. Não é verdade. A gente não evolui sem adversidade. Você não aprende a se equilibrar na bicicleta sem cair. Não aprende. É impossível. Impossível. E você só vai valorizar o prazer da bicicleta depois de passar pelo tormento de cair. E você deve falar assim, eu cairia tudo de novo. Mas não perderia a chance de andar de bicicleta. É esse o problema. Mas só depois que a gente superou que a gente percebe a dificuldade. Então, por vezes, as pessoas estão com um pensamento perturbado, alienado, extremamente comprometido com ela mesma. A pessoa não consegue animar sentimentos de bondade para coisa alguma. É essa a verdade. Qual o problema da caridade? Nós não exercemos ainda a caridade. Ponto. As pessoas exercem beneficência. A maioria esmagadora não exerce o sentimento da caridade. Porque o sentimento da caridade está sempre pensando e desejando do bem. Qualquer situação que aparecer, ele consegue ver o melhor da situação. Você viu um cachorro morto apodrecendo na rua, você abaixa e fala, nossa, que bela dentição tinha esse animal. Mas é um animal pútrido, fétido, está ali contaminando o solo. Então o que a maioria faz? Quem largou esse animal aqui? Que não sei o quê. Essa cidade está uma bagunça. A pessoa só reclama. A pessoa está na vibração do azedume. Porque ela quer que tudo em volta se transforme para que tudo seja luz. Ela acha que não tem compromisso em transformar nada. Então, mesmo numa conversação, nós temos que ter a capacidade de resistir a certas provocações. Somos continuamente provocados. Quando você está assistindo o Jornal Nacional, quando você está assistindo qualquer coisa, eles estão provocando o seu psiquismo. Porque ele chega ali falando mal de alguém. E aí você ora pela pessoa pedindo ajuda ou começa a falar mal da pessoa também? Ou começa a falar assim, que horrível, como é que a pessoa pode fazer isso? Mas você está dizendo então que você estivesse com aquela consciência que ela tem, com aqueles ensinamentos e capacidades que ela tem, você faria diferente? É isso que você está afirmando. E a espiritualidade está só olhando. Nossa, fulano, hein? Corajosa. Critica todo mundo, condena todo mundo. Então vamos supor que a pessoa não faz isso. Para ser uma conversa amigável, você não tem que mergulhar no psiquismo do outro. Não tem que se alimentar do sentimento e dos pensamentos do outro. Não precisa. Você observa. Sim, sim. É possível, é possível. Você vê Chico Xavier conversando com as pessoas que chegavam para perguntar para ele, tudo ele ficava, é possível, Por que ele ficava isso? Porque é um processo de defesa psíquica. As pessoas não fazem perguntas, as pessoas afirmam. Já percebeu como é que funciona a conversa? Como as conversas são um nível de psicopatia máximo. É um nível de psicopatia altíssimo demais. A pessoa fica naquela conversa e ela quer te induzir a você concordar com ela. E aí de você que fale que não concorda. Nossa, você virou inimigo. Você virou, tipo, inimigo mortal. Sim, pode falar. Nossa, o que você falou foi muito bom agora. Eu sempre tive esse sentimento assim.
eu entendia isso, mas eu falei assim, não, vou ficar calada porque vão dizer que eu estou agindo com muita maldade, mas eu falei assim, mas não posso te expressar, eu não posso, outros não podem expressar, esse negócio aí que você falou. Mas tem uma coisa que assim, é muito interessante, que assim, quando tem a conversação, aí assim, eu tenho as minhas dificuldades crônicas, né? Então eu estou tentando melhorar nesse sentido, porque assim, a conversação ela vai atraindo os espíritos, certas presenças. Aí aquilo fica um pouco mais apertado o laço. Aí, né, quer dizer, então tem Então, que ter mas olha um só, esforço eu maior, né? só queria ressaltar isso. O que atrai os espíritos é a frequência que a nossa consciência vibra. Se a nossa frequência vai para a frequência da crítica, vai para a frequência da lamentação, vai para a frequência da injúria, você vai atrair espíritos que gostam de injuriar. Se você gosta de reclamar, você vai atrair espíritos que gostam de reclamar. É assim, sempre foi assim. E sempre será. Então, quando você está vendo aquele outro irmão com uma certa conduta, com uma certa ação, com uma certa forma de conversar que não está devidamente equilibrada, não é nada produtivo. Você não precisa participar mentalmente da conversa dele. Não precisa, automaticamente se desliga. Você ouve como quem ouve o barulho de um trem passando. Quando você escuta um trem passando, ele não teve o começo, o início, o efeito Doppler e foi embora. Né, Poxa, Uef? você falou agora, sabe como? Igual uma reportagem que eu vi do Villa-Lobos, em que ele estava lá e meio mó barulho, não sei onde era, um salão, e ele compondo uma música como se nada houvesse. Exato, agora você entendeu. Agora você entendeu perfeitamente. Ele ficou só na frequência da vibração dele, da conexão dele que ele queria. E tem gente que escuta sons na rua e ele pega aqueles sons básicos e pensa numa música. Ele consegue extrair o melhor das situações. Então não devemos animar sentimentos de crítica. Temos que lembrar qual foi o último símbolo que Jesus deixou para os discípulos e para todos nós antes de seguir para as condições mais difíceis da crucificação. A última ceia, o símbolo mais importante, foi o Cristo lavando os pés de cada discípulo. A gente não entende esse símbolo. A gente vive uma vida sem símbolos, né? Qual o problema daquele momento? Simão Pedro até reagiu mal. Não, senhor, não posso deixar você lavar meus pés, porque ele tirou a roupa, ficou só com aquela nágua, e se vestiu igualzinho um escravo e começou a lavar os pés dos discípulos. O que ele está deixando de claro? O que são os pés? Qual é o símbolo dos pés, lavar os pés? É você observar a dificuldade e a trajetória de cada consciência aqui na Terra e respeitar essa consciência. Você vai não só respeitar, como admirar. Olha, ela está nesse momento, de crítica, ela está no momento de zangação, de cisânia, mas ela vai superar. Cada dia que passa, as consciências que reencarnam na Terra estão mais libertas para operar como bem entender. Deus dá livre-arbítrio, não é à toa. Ele vai dando à medida que nossa consciência vai evoluindo. Sua consciência evoluiu mais um pouquinho, você ganha um livre-arbítrio um pouco maior. Em que sentido? Sua encarnação não vai ser tanto guiada, não. Os seus pensamentos não vai ter espíritos desencarnados, tipo seu anjo da guarda, te ajudando a você. Não, esquece isso. Agora pensa naquilo. Agora esquece aquilo outro. Isso é coisa de jardim de infância. Isso acabou. Você é espírita, está numa mesa mediúnica, está na mesa de obsessão, pode apostar. Ninguém vai ficar fazendo isso com você mais não. Acabou. Ah, você quer seguir por esse pensamento? Você quer criticar fulano? Eu vou deixar para você ver até onde, o que isso vai acontecer. Aí a pessoa já se perturba a semana toda. E sente. E as repercussões vão até a mesa mediúnica. Gente, a semana tem 24 vezes 7. Tem 168 horas. A semana possui 168 horas. Você acreditar que 1 hora de mesa mediúnica você está exercendo mediunidade é um pensamento infantil. Nós estamos exercendo mediunidade todos os minutos. Todos os minutos. Durante o sono estou exercendo mediunidade? Está. Tem reuniões mediúnicas que acontecem várias vezes. São os mesmos espíritos que estão se comunicando durante o sono. Durante o sono, nós participamos de grupos de reunião mediúnica. Nos reencontramos.
ocorre um processo de aproximação, de amortecimento e harmonização, para que a comunicação ocorra. Então não é novidade, não. Nossa, aquele espírito aconteceu isso comigo, fez esse desequilíbrio em mim. Ninguém fez desequilíbrio nenhum na gente. Nós que estamos, por vezes, relutando contra a natureza psíquica daquele outro irmão. Por isso que eu sempre falo de exemplos extremamente chocantes. Se você gostaria de assassinar e destruir todas as almas que são pedófilos, você tem um problema seríssimo. Porque na mesa mediúnica pode se comunicar um pedófilo. Não, eu não aceito nenhum tipo de assassino, nenhum tipo de degenerado da face da Terra. Bem, existe um problema gravíssimo nesse conceito, porque ele vai se comunicar numa mesa mediúnica. Quem mais precisa de ajuda são os doentes. São as almas mais adoecidas, mais perturbadas. Então nós temos que observar as consequências naturais da ignorância, as consequências naturais do não estar amando de forma adoecida, as infinitas dualidades que transformamos o nosso mundo íntimo, né? Ama e odeia. Tem paciência e não tem paciência. Né? Corre e quer ficar parada. Nós somos assim o tempo todo. Até um dia que vamos chegar na unidade, que é Deus. Deus é a unidade divina. É só amor. É só amor, justiça e caridade, em todas as suas leis morais que se manifestam em todas as galáxias. Agora, só vamos chegar nesse ponto se a gente compreender o caminhar, não só o nosso, mas o caminhar de todos que estão à nossa volta. Você olha aquela pessoa, está passando por uma provação, a pessoa está relinchando. Aí você pensa, é isso aí, cavalo brabo, uma hora vai aceitar. Vai aceitar. Ela mesma está se impondo as provas. Já sabemos disso. Agora estou usando a consciência espiritualista, espírita cristã. Não é espiritualista pura, não é católica, não é teologia da terra, não é materialista. Nós escolhemos o nosso gênero de prova. Nós estamos sempre nos desafiando. E o divino amor que se expressa em todos os lugares fornece todos os recursos para o nosso progresso. Ah, mas a pessoa está tropeçando, está se enrolando, está com dificuldade, está com um pensamento meio perturbado. Quem não está? Como a gente pode dizer que eu estou ausente? Mas aquele pensamento perturbado que ele está hoje é como ele está caminhando na Terra. Vai passar, vai mudar. Ele vai se transformar. Então, por vezes, a gente não tem como chegar e falar uma palavra amiga, porque às vezes a pessoa está zangada, cara. A pessoa quer dar coice. Você vai fazer o quê? Ah, não, então eu vou lá, eu vou receber o coice. Mas vai se perturbar junto. Entendeu? Porque você vai ter você vai querer ajudar com uma expectativa de resposta. Não, eu vou fazer isso e a pessoa vai me compreender. Aí a pessoa não te compreendeu. Ao contrário. Zangou com você, te maltratou, e você acha insuportável ter sido maltratado pela pessoa. Ou seja, está no mesmo padrão agora vibracional do outro. Essa questão de controlar a nossa consciência, ela é muito difícil. E hoje, graças a Deus, tem internet, tem um monte de coisa para bombardear a gente. Você está lá vendo um filme, você fica com raiva daquele personagem. Que alguém escreveu, que não existe esse personagem, que alguém escreveu sobre aquele personagem fictício, que ele não existe, você ficou com raiva daquele personagem. Se você pudesse, você voava no pescoço dele. O que diz mais? É o filme, a obra, ou é você mesmo que está reagindo àquela situação? Filme, série, não menospreze. Você está descobrindo a sua alma. Como você se manifesta, não menospreze esses minutos. É como se estivesse conversando com alguém. E é incrível. Né? Você vê pessoas vendo jogo de futebol, a pessoa parece um selvagem. Aí o time perdeu, ele quer quebrar a casa toda. Aí você fica, Jesus, como é que a consciência dele pode... Ele não tinha como influenciar o jogo, ele não está lá jogando. E por que ele ficou tão zangado porque o time perdeu? Não está na hora do outro time ganhar, não? Ah, já sei, ele acredita que o time dele vai ganhar eternamente? Então,
são N situações que essas situações representam mais o nosso estado da nossa consciência do que outra coisa qualquer. Se você está no campo, no lugar idílico, não, um negócio, né? Está no condado, né? Citando aqui Tolkien. Você está no condado, né? Tudo maravilhoso, tudo perfeito, família, comida e abundância, né? Uma ligação profunda com a natureza, tudo maravilhoso. Você acha aquilo o mais perfeito possível. Você vai querer fazer o que para se transformar? Você quer ficar ali eternamente. Você quer buscar uma evolução do reino mineral. Você quer virar uma pedra e ficar guardando tudo em volta, melhorar, se transformar, evoluir. Só que o nível que nós estamos atualmente, chamado reino hominal, a nossa verdadeira natureza é fraternidade. E quem vai transformar a natureza do planeta somos nós. Quem está pilotando essa transformação é o Cristo. E ele não vai fazer sozinho. Ele deixou isso bem claro. Quando ele foi para espalhar a Boa Nova, ele influenciou 12. Depois influenciou mais 20. Depois se afastou e falou: a bola está com vocês. Bola para frente. Eu vou continuar ajudando aqui, amparando, o processo continua, mas quem vai implantar isso tudo no mundo são vocês. Quem vai ter que transformar a consciência de vocês são vocês. Deus me proíbe de pular aí e alterar suas consciências. Não é assim que funciona. O nível de autonomia que nós temos é monstruoso. É absurdo. Então, todas as teologias da Terra ensinaram a heteronomia. Ou seja, você está sendo. Até mesmo a teoria materialista. A teoria materialista diz que você não tem liberdade e que você é a consequência de prazer e sofrimento biológico. Você tem prazer e sofrimento biológico, você escolhe o que dá menos sofrimento e aquilo que dá mais prazer. É condenável a visão dele? Não, não é condenável. É uma interpretação totalmente materialista? Sim, totalmente materialista. Então temos que compreender. Tem certas consciências que só pode viver a consciência materialista. É uma consciência recente. Gente, estamos num planeta onde tem índio. Ainda tem índio no planeta. O Livro dos Espíritos deixa claro. Índios são espíritos que chegaram a essa estrutura de provas e expiações agora. Eles foram criados há pouco tempo. Então, naquelas primeiras 1000 encarnações, que não tem consciência desenvolvida. Não possui consciência desenvolvida. Está lá, Kardec explica com detalhe. Você não tem livre-arbítrio inicialmente. Você foi criado simples e ignorante. O seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que sua consciência vai se desenvolvendo. Então nós temos que começar a vivenciar a filosofia espírita cristã. Não é fácil. A pessoa começou a falar um monte de impropérios para você, a conversa totalmente perturbada. Por vezes você sente a necessidade de querer falar alguma coisa positiva. Mas aí você vai ter que mudar o assunto. Porque às vezes naquele assunto você vê que a pessoa está prisioneira de uma forma pensamento. Não tem como você mudar. Não tem, é impossível. Por exemplo, até hoje você vê estou falando porque eu tenho uma filha no quarto ano do ensino fundamental, e você vai ver pessoas ensinando efeito estufa. Ensinando em sala de aula efeito estufa, em aula de geografia. Aí você fala, meu Deus do céu, o que houve, cara? Comunidade? Congelou. Deu ruim. Não está no livro, não. A professora foi para o quadro e foi ensinar efeito estufa. Ainda cobrou na prova. Não estava no livro. E não é uma verdade. Então, você acha que eu tenho condições de ir lá conversar com a professora? Olha só. Desde 2013 já foi publicado um documento deixando claro, não existe efeito estufa, isso é uma bobagem. Isso é uma visão ignorante. A atmosfera é só um amortecedor térmico. Do lado de fora da atmosfera está menos 274 graus Celsius. Tá negativo. Tem uma fonte fria infinita. É óbvio que todo o calor que está na atmosfera vai embora para o espaço. É uma visão equivocada. Está estudando o fenômeno da forma errada. É uma loucura, cara. Entendeu? E é assim, acabou. Você não tem como convencer a pessoa sobre isso. Não
tem como convencer, porque ela quer viver aquele radicalismo. Ela quer punir os seres humanos. Ela quer dizer que o planeta está sendo maltratado por seres humanos e eu vou advogar e vou punir esses seres humanos. É uma loucura que a gente vive hoje. A pessoa começa a falar de CO2, ela nunca leu nada sobre aquilo, mas ela repete. Meu Deus, o nível de CO2 da atmosfera é 380 ppm, parte por milhão, 0,0038%. Não é nem 1%, a pessoa não sabe o que está falando. Mas como alguém que tem uma agenda para reduzir o número de pessoas na Terra, uma agenda moralmente perturbada, a pessoa criou um projeto. Temos que reduzir o número de alimentos na Terra, que aí vai reduzir a população. Antes eles falavam isso abertamente. Agora não pode falar porque é feio. Mas você manipula por outros caminhos. E as pessoas aceitam. E vai você falar uma pessoa que está com uma opinião formada sobre isso. A pessoa vai falar que você é louco. Não, mas olha só, tem como apresentar os dados, está aqui. Não. Fulano, Beltrano falou isso. Ele está certo, você está errado. E você vai fazer o quê? Não tem como transformar essa opinião da pessoa. Deixa a pessoa ficar com raiva da humanidade. Porque, não sei se vocês perceberam, todos os mecanismos de transformação no mundo social foram feitos através do ódio, não através do amor. Você cria um conflito, quer unir um povo? Cria uma desavença com o povo vizinho. Sempre foi assim. Então, aqueles estudiosos, sociólogos que compreendem profundamente os abismos do nosso mundo íntimo, sabem que nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo são exacerbados. Agora, isso se manifesta em todas as conversas. Em todas as conversas que nós temos. Em todas as notícias. A pessoa te conquista pelos seus defeitos morais. Ninguém vai vincular notícia na internet, no meio midiático, que vai cativar o seu potencial de amor. Você vai se afinizar àquela informação porque você também ama. Não tem esse nível de notícia. As notícias estão sempre tentando buscar a sua capacidade de odiar o próximo. A sua capacidade de ficar com raiva de Beltrano, de Ciclano, do outro país. E assim vai. Então, reencarnar hoje é um desafio muito maior do que há 3 séculos, há 2 séculos atrás. Espíritos que vão reencarnar agora vão mergulhar nesse ciclo midiático com total facilidade, vão achar natural. E a gente gosta de ouvir falar mal de tal coisa, tal outra. Temos que lembrar uma atividade que Chico Xavier sempre fazia. Ele pegava os jornais mais sanguinolentos da cidade, anotava o nome da vítima, anotava o nome do assassino, anotava o nome de todos eles e levava para a reunião de desobsessão, levava para a reunião mediúnica para orar e pedir por eles. Então a gente está entendendo tudo errado. A gente está vivendo a justiça e a consciência materialista e, de repente, algumas horas, alguns minutos, quero viver a vivência, né, espírita cristã ou esse cristianismo redivivo. Só que o cristianismo redivivo, ele não entra em choque, ele não entra em contenda, ele compreende, ele lava os pés do outro. Ah, fulano está tendo essa dificuldade. O que eu posso fazer para facilitar o caminho dele? O que eu posso fazer para respeitar ao máximo essas dificuldades que ele está tendo? Quais são os sentimentos que eu devo animar na minha alma que mais respeita os sentimentos mais profundos de dificuldade que ele está tendo em lidar com as situações? Uma vez eu tinha, sem querer, eu provoquei um amigo meu, né? Eu tenho um amigo que trabalhava no setor e ele sabia que eu era espírita, né? E aí, alguns fogem de mim por isso, né? Outros se aproximam, a maioria foge. E essa pessoa veio falar comigo porque ele tinha um familiar, um irmão dele, que estava com câncer terminal. E ele veio falar comigo quase chorando, né? Eu falei, nossa senhora, deve ser muito bom conhecer uma pessoa assim, hein? É uma alma extremamente corajosa e valorosa. Está disposta a fazer sacrifícios que ninguém está. São raros os que estão dispostos a esse tipo de sacrifício. Por isso há tão poucos na Terra.
Aí ele me olhou com uma cara assim de um olho arregalado. Como é que você pode achar que isso é uma coisa boa? Que não sei o quê? Ele está disposto a fazer renúncias e fazer sacrifícios que eu nem você estamos dispostos. Ele está disposto, através, porque ele não tem capacidade de amar, ele só gosta de se chicotear. Então ele quer se chicotear para se libertar daqueles problemas que ele tem. Que ele sabe que estão na alma dele. E que aquela marca de dor vai fazer ele lembrar. Lembra do silício católico, que as pessoas chicoteavam? Várias pessoas ficam falando, era um absurdo aquilo, que manifestação perturbada, adoecida. Ninguém impunha silício a ninguém, não. Os próprios espíritos aqui perturbados é que queriam silício, queriam o sacrifício, que achava que isso realmente ia causar uma marca na alma para ele se transformar. Era a pessoa que tinha esse pensamento adoecido. Aí você está lidando com pessoas adoecidas e você vai falar o quê? Vai convencer o contrário? A pessoa acha que esse é o certo. Então as pessoas se maltratavam, se judiavam para relembrar depois. Eu tenho problemas com a área do sexo. Eu tenho problemas com a área da bebida. Eu tenho problemas com vários vícios. E eu quero me libertar deles. E eu quero me lembrar que eu tenho que me libertar. E a maioria não compreende isso. A doutrina espírita explica em detalhes no Livro dos Espíritos. Tem espíritos que pedem para vir no vício. Senhor, que eu possa vir e mergulhar de cabeça no vício. E eu quero ver se eu tenho forças para sair do vício. Aí a pessoa vê passando aqueles momentos degenerados de vício, umas coisas muito barra pesada, ele não conseguiu. Na próxima, de repente, ele consegue. Então, quem vive realmente o espiritismo, a consciência imortal, o que é uma encarnação? O que são 60? O que são 30? Não é nada. Não é nada na esteira do destino daquela alma. Mas é melhor ele começar a lutar com as dificuldades que ele tem do que ficar botando para baixo do pano. Então você vai ver continuamente pessoas com consciências adoecidas, falando um monte de impropérios, falando um monte de absurdos. E você pensa, puxa vida, por que essa consciência está assim? Bem, se ela está assim se manifestando, eu tenho que lavar os pés dessa consciência, porque ela está caminhando. Ela está agora se manifestando, falando abertamente. O que em outras encarnações ela só pensava, agora está falando. Daqui a pouco ela está se autocorrigindo. Daqui a pouco ela está se autocontrolando. É assim, não tem jeito. Ninguém vai fazer isso por nós. Não, mas tem espírito superior, né? Tem um anjo da guarda que ele vai, né, guiar o nosso pensamento. Não vai guiar, não. Ele vai dar um estímulo. Perdoa. Não fique zangado. Não pensa assim. Aí você entra naquela frequência que gosta, sente prazer em falar mal dos outros, sente prazer em pensar o pior, esses espíritos se afastam e falam, vai, meu querido, vai. Quer ralar a cara no chão e ver se dói? Rala. Mas depois de ralar, levanta e fala, agora entendi. Agora entendi. Não é que isso está me fazendo mal? Não é que vibrar nessa frequência só me perturba? Então, por vezes, a gente não vai conseguir, né, alimentar a pessoa com outros tipos de sentimentos. Mas você vai ter a grandeza de observar a situação e entender. Aquela consciência está caminhando por caminhos que ela está se descobrindo. Quem sou eu para questioná-la? Isso não quer dizer que eu concorde com ela. Chico Xavier, então, Nossa Senhora. Ele passava por isso direto. Chegou uma situação uma vez em que uma senhora chegou e falou um monte de impropério para ele. Um monte de absurdo. Aí ele falou, sim, minha irmã. Sim, minha irmã. Sim, entendo. Sim, minha irmã. Então uma pessoa depois puxou ele no canto e falou, Chico, você está concordando com ela? Que absurdo, por que você não explicou tudo? Ele falou, meu querido, tem hora que nós temos que ser vaquinha de presépio. Não tem que concordar nem discordar. Eu não tenho como. Ela não tá aqui conversando comigo, pedindo uma instrução, pedindo um pensamento mais nobre sobre o assunto. Até a forma como a pessoa como é a postura da pessoa na conversa, não é de solicitação de nada, né? É esse o ponto dramático. A pessoa quer impor um ponto de vista. O tempo todo nós somos assim. O tempo todo nós somos o Império Contra-Ataca. A gente quer impor modos de vida, modos de pensar, modos de agir e reagir, né?
Então, só para... A hora já passou, né, gente? Vamos lá. Temos que encerrar. Lógico que esse assunto é fascinante. Temos que compreender que vão surgir outras situações. Eu sei que o assunto ficou um pouco cruzado com outros aspectos, mas esses aspectos são importantes, especialmente para quem está em mesa mediúnica, está em mesa de desobsessão. Tem que treinar a consciência. Tal assunto não te agrada. Não mergulha nele, nem para criticar, nem para ficar julgando, nem para ficar admoestando, cozinhando. Tem que se libertar desse e pensar em outra coisa. Nossa consciência, quem dirige somos nós. Você empurra para fora do carro quem você quiser, o carro é teu. O corpo físico é seu, direito seu, divino, projeto divino. A sua consciência entra na frequência que você assim desejar e você quiser manifestar. Você viu que a sua consciência foi para uma frequência que não está boa, volta para a frequência que está boa, faz uma prece. Senhor, não é que eu me perturbei? Não é que eu caí naqueles pensamentos? Não é que eu continuo pensando e lembrando daquela conversa? Gente, se você fica lembrando e pensando sobre uma conversa durante muito tempo, você tem que olhar com atenção. Talvez a conversa não foi saudável, ela continue te perturbando. Não porque tem algum espírito desencarnado ainda manifestando e querendo perturbar você. Não é só isso. É a sua consciência que está buscando aquela perturbação. Esse é o grande problema. Espírito perfeito não tem esse problema. Espírito puro pode falar o impropério que você quiser, perturbar o que ele quiser. Ele não vibra naquela frequência, igual a estação de rádio. Como é que você vai tocar uma estação de rádio que está numa frequência que você não consegue sintonizar? Nem sequer detecta, entendeu? Aí sabe qual a conclusão que eu cheguei? Sim. Que não sou eu que tenho que ficar chateada. É a pessoa que não me deu os livros. Porque eu já tinha pedido. Olha a consciência da pessoa, como é que vai ficar culpada. Poxa, a Ana me pediu, ela gosta tanto desses livros, eu gosto Então, tanto dela. quando ela... Né? Então, justamente, mas somente quando ela despertar para se preocupar com o coração alheio. Talvez ela não se preocupe nesse momento. Ela acha até que uma frivolidade é um livro. O livro é uma bobagem, para mim é um tijolo. Tem gente que acha que o livro é um tijolo. Né? Não vai ter esse nível de preciosismo que você tem. Entendeu? Então é normal, nós temos que compreender. A pessoa... Mas eu estou mais aliviada. Isso aí, que bom. Não estou mais com raiva. Não fique com raiva. A raiva não transforma nada nem ninguém. Ah, eu vou falar com a pessoa e vou falar com raiva, ela vai entender. Ela vai me ver com raiva, ela vai mudar. Ué, então por que Jesus não falou com raiva com todo mundo? Se raiva fosse produtivo, né? E não é, não é. Só nos desequilibra, nos perturba, nos causa desânimo. A vida de repente fica pesada. Parece que dá 2 passos para frente, só canseira. Tudo fica meio que consumido. Sim, você está consumindo fluido vital com bobagem. Então não fica queimando o pavio à toa. Deixa o pavio para as coisas importantes, para os gêneros mais complexos que vamos ter que desafiar a nossa alma. Pessoal, a hora aqui passa muito rápido. Tá ok? Vou aqui fazer a prece então de encerramento. Aliás, vou pedir para Ana fazer a prece de encerramento. Ela já está aliviada, libertada desses sentimentos. Faz para a gente então, Ana? Graças a Deus. Isso aí. Senhor Jesus, como é bom, Senhor, participar de um grupo, Senhor, que estuda as suas leis divinas, que estuda a doutrina e passa, Senhor, poder ter um pensamento mais aberto, mais compreensivo. Agradecemos muito, Senhor, por estar participando desse grupo e dessa reunião. Misericórdia pedimos também, Senhor, para todos que ainda, assim como nós, luta para ter mais discernimento e ser um pouco melhor a cada dia. Muito obrigada, Jesus, agora e sempre. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos para dar por encerrada a reunião da noite de hoje na tua paz e harmonia. Que assim seja.